Olá galera, para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Rui, sou gerente de processos e qualidades aqui da Consente e vim falar para vocês um pouquinho sobre as não conformidades laboratoriais. Quem não gosta ou quem não precisa controlar a qualidade? Hoje, controlar um sistema de gestão de qualidade se faz necessário para que tenhamos processos efetivos, atendimentos melhores, redução de custos e também sair à frente aí da nossa concorrência. Hoje, fazer qualidade é um desafio muito grande para todos os laboratórios. E quando a gente fala de qualidade, uma das coisas que nós precisamos monitorar e ter conhecimento são as não conformidades. Como estão as não conformidades aí do seu laboratório? Como é que vocês registram essas não conformidades? E vocês já pararam para sentar e para pensar quais são as maiores não conformidades do seu laboratório? Para ajudar vocês, estamos aqui então para falar de 6 não conformidades, que são não conformidades muito recorrentes em muitos laboratórios. Número 1, atendimento e cadastro. Hoje nós sabemos que o momento do cadastro é um momento decisivo da fase pré-analítica e que possíveis não conformidades podem ocorrer nesse momento, como nome incorreto do paciente, cadastro de sexo ou idade errada, algum exame que foi cadastrado errado ou ele pode ter deixado de ser escrito e que estava no pedido médico. Quando essas coisas acontecem, nós temos um impacto muito grande no nosso atendimento, no nosso processo e também na experiência do cliente. Pois, se cadastramos um nome errado, nós podemos levar ao nosso cliente, ao nosso paciente, que ele duvide daqueles resultados que estão ali. Se nós cadastramos um sexo errado, uma idade errada, quando nós analisamos e fazemos a liberação, nós também podemos ter um problema na interpretação no valor de referência que ele é por sexo e por idade na maioria dos exames. E quando nós deixamos de cadastrar um exame que o médico pediu, nós estamos atrasando a possibilidade de que, se esse exame der alterado, que o paciente possa levar quanto mais rápido possível no médico, ter um diagnóstico e iniciar o tratamento. E hoje esse é um dos maiores erros, uma das maiores falhas que acontecem. Como é que você trata isso? Hoje, após o cadastro, a atendente, ela confere os exames que foram solicitados no pedido médico ou depois isso passa por alguém para avistar antes de ir para a coleta? Como é que está o seu processo certinho para que isso seja evitado? Vamos falar então da segunda não conformidade mais recorrente no laboratório, aquelas informações de coleta ou de preparo errado para clientes e pacientes. Nós sabemos que os exames, conforme cada vez mais vem evoluindo, as técnicas vêm aumentando, a sensibilidade vem ficando melhor, os equipamentos mais automatizados e assim a gente vai trazendo mais garantia, fidedignidade e qualidade desses resultados aos nossos clientes. Só que, para que a gente entregue um resultado fidedigno, um resultado compatível para o nosso cliente, a gente precisa realizar a coleta corretamente. E nós também precisamos, se for algum exame que precisar de jejum, preparo, alguma coisa assim, que isso seja passado então para o cliente. E aí eu pergunto, quais são as não conformidades que você tem nesse aspecto? Quando são as não conformidades que isso está ocorrendo no seu laboratório? Você já parou e pensou quantas recoletas é que vocês estão refazendo porque a coleta do exame foi errado? Foi errado em tubo errado, ou não foi homogeneizado, ou não foi preparado e colocado em ambiente adequado, ou ele precisava fazer um exame que necessitava de repouso ou jejum com a ausência de algumas substâncias e ele não foi passado, o paciente não fez e isso pode dar alteração. Como é que está essa sua mensuração? Porque além das recoletas gerarem maior custo para o laboratório, maior tempo do paciente no laboratório e também fazer com que a experiência desse paciente seja negativa, é um ponto muito importante que nós temos que levar em consideração e ter esse correto monitoramento, porque nós precisamos entender o que é erro de coleta
e o que é recoleta por confirmação, porque a gente tem que lembrar, recoleta, pessoal, não é recoleta de erro, não é indicador. Quando colhemos num tubo errado, é um erro e uma não conformidade. Nós só temos indicador de coleta com coletas que necessitamos de uma confirmação ou recoleta por alguma suspeita médica ou alguma suspeita do próprio analista com alguma troca de material. Terceira não conformidade mais recorrente. E aí, como é que isso está no seu laboratório? A terceira não conformidade mais recorrente é em relação ao armazenamento e transporte da amostra. Como é que está esse armazenamento? Se a gente for pegar a RDC 302/2005, que é aquela que a Anvisa lançou para regulamentar a abertura e o funcionamento dos laboratórios, nós sabemos no parágrafo 6.1.10 que o transporte e armazenamento dos materiais tem que estar corretamente, devidamente, e que cada material deve estar na sua temperatura de armazenamento conforme a sua estabilidade indicada, principalmente ali na bula dos exames que a gente faz. Ou se o nosso exame vai para um laboratório de apoio, um laboratório terceirizado, nós precisamos ter essa informação. Então é muito importante que, se eu transporto, seja da minha coleta até a minha área técnica ou dos meus outros postos de coleta que se encontram na mesma cidade ou em cidades vizinhas, eu tenho que garantir que esse armazenamento e esse transporte seja correto. Quando é em temperatura ambiente, tem ali um transporte, né, uma porcentagem, uma temperatura de transporte adequada. E aí, gente, a gente tem que tomar muito cuidado e entender muito bem que tempo de transporte não é a mesma coisa que aquele tempo que eu tenho que armazenar a amostra para ela poder ser realizada. Então, aquela amostra de glicose tem temperatura de 2 a 8 graus para ser armazenado para realizar. Nós não conseguimos, em muitas das cidades do nosso país, manter essa temperatura. Nós precisamos, então, ter o conhecimento de qual é a temperatura que a gente consegue armazenar, consegue transportar. Então vai ser ali mais ou menos de 2 a 15 graus, de 2 a 17 graus, o que é refrigerado. Qual é o que está no seu procedimento da qualidade? Qual é a validação que você fez para isso? Numa caixa que eu tenho X tubos, quantos gelox, quantos tabletes de gelox a gente precisa colocar? É uma coisa que nós precisamos ter esse conhecimento. Por quê? As amostras que estão fora da temperatura ambiente, fora do armazenamento, elas podem ter problema de hemólise, elas podem ter a sensibilidade afetada e isso também acarretar em que a gente tem que fazer uma nova coleta, chamar o paciente de novo para vir ao laboratório, causar um desconforto do processo de coleta novamente e mais uma vez daí a gente fala, não tendo ali uma boa experiência do cliente no nosso laboratório. Depois que a gente cadastrou, ok, que a gente coletou, ok, que a gente transportou essas amostras, ok, nós vamos falar sobre a quarta possível não conformidade, na sequência da nossa fase pré-analítica até a pós-analítica. Então, a nossa quarta não conformidade é a análise incorreta dos exames. Quando a gente fala de análise incorreta dos exames, o que a gente fala? A gente fala, se nós utilizamos equipamento, o nosso equipamento está ok, o nosso reagente está dentro do prazo da validade, nós aplicamos o controle interno da qualidade, o nosso gráfico está bonitinho, está tudo lá certo, como é que nós preparamos o nosso material para que a gente possa analisar? E quando a gente fala nisso, a gente fala também que os interfaceamentos, a parte tecnológica, vem então para nos auxiliar, para nos mostrar e nos ajudar a ter uma forma mais fácil para evitar erro, né? Eu não posso cadastrar no equipamento manualmente um exame da Maria e fazer o exame do João, porque cada um tem um exame específico, é um organismo e também os resultados eles são diferentes. Quando nós não utilizamos equipamentos interfaceados, nós fazemos muitas vezes os exames manuais, nós temos então que garantir que todas as etapas necessárias para a obtenção desse resultado esteja ok. Então nós precisamos pensar, os nossos equipamentos, nossos instrumentos que irão nos auxiliar nesse processo estão ok? Estão calibrados?
Eu verifiquei, avaliei a calibração daquele certificado que eu mandei para aquele meu parceiro. O meu controle está ok? Eu troquei a água reagente do meu equipamento? Então, como está o nosso checklist, o nosso ponto a ponto, o nosso passo a passo para que a gente possa então fazer a análise correta? E além de fazer análise na produção do exame, a gente também tem que ter o cuidado na hora da liberação. Esse exame está compatível com algum dado que eu tenha do paciente que eu precise dele para cruzar as informações para liberar um exame, como por exemplo os exames hormonais femininos, ou o beta-HCG de gravidez, ou alguns outros. Então está ok? Eu estou liberando? Eu estou digitando e liberando? Eu estou corretamente seguindo todos os passos que está lá no meu procedimento para que eu não tenha erro, para que eu não gere então um dano no paciente e que para todos os meus processos estejam ok e eu assim evite ter uma não conformidade nesse assunto? Vamos então falar sobre a nossa quinta não conformidade mais recorrente no laboratório, os erros de interpretação. Hoje nós sabemos que 70% do diagnóstico clínico, da decisão clínica, ela é influenciada através dos resultados que nós liberamos, os resultados que os nossos pacientes confiam em nós, que a gente faça um laudo e que a gente entregue a ele ou ao médico para que possa então o responsável clínico fazer essa avaliação. E aí, quais são os principais erros na interpretação? Quando nós temos erro na transcrição de resultado. Quando o valor do meu VHS às vezes é 5 e eu digitei 50 e liberei 50. E aí? Preciso fazer uma retificação. Mas qual é o impacto que aquele paciente já teve? Talvez por ser um VHS, nem tanto. Mas se nós estivéssemos falando de um exame que mostraria um indicador de aparecimento de tumor, um indicador de leucemia, qual seria o impacto se a doença fosse realmente muito específica e de uma certa gravidade? Então, os erros de transcrição, como é que nós acabamos com eles? Claro, tendo interfaceamento, né? Todos os nossos exames de uma forma interfaceada, em que garanta a fidedignidade, a segurança e que nos possibilite, então, fazer com que esses erros não aconteçam e, se acontecer, que tenha uma diminuição muito relativa, muito significativa, né? Na verdade, para os nossos clientes. E também, quando não é possível ter um interfaceamento, nós temos o processo de digitação. Então, nós precisamos pensar que muitas vezes o melhor é que alguém digite e nós, profissionais bioquímicos, biomédicos, que a gente vá lá e faça essa liberação. Porque com isso a gente consegue fazer uma segunda verificação, uma verificação em 2 etapas e assim a gente evita que há esse erro e que cause esse dano para o paciente. Vamos então para a nossa sexta não conformidade. A nossa sexta não conformidade, a gente fala sobre as não conformidades no controle de estoque e no nosso faturamento. Como é que você realiza o controle de estoque aí do seu laboratório? Você faz avaliação de faturamento diariamente? O que eu estou faturando, eu estou recebendo? O que eu estou comprando está sendo usado? Eu estou usando no prazo certo? Não estou? Como é que está? Quando a gente fala, pessoal, de estoque, a maior não conformidade que nós temos é data de validade vencida, onde os produtos vencem, não podem de jeito nenhum, hipótese alguma, ser utilizada para análise e diagnóstico de algum exame de algum cliente, e isso é o que? É perder dinheiro. Produto, controle de estoque, produto parado lá no nosso estoque é dinheiro parado. Então a gente precisa fazer um controle de estoque. Nós vamos fazer um material para vocês só de controle de estoque. Quem quiser, continue nos seguindo aí, nos acompanhando, que vai ser bem legal para te ajudar a fazer um controle de estoque bem efetivo. Quando a gente fala então também de faturamento, a gente pensa, eu tenho controle de glosas? As minhas glosas estão grandes? Quantos por cento representam as glosas que eu tenho?
Tudo que eu tenho estou faturando? As guias estão ficando paradas na gaveta? Eu estou realmente colocando o dinheiro no meu caixa para que eu tenha um equilíbrio do que saiu e do que precisa entrar? Isso é muito importante, a gente conhecer a saúde no nosso faturamento, porque a saúde no nosso faturamento ela está extremamente ligada à saúde do nosso financeiro, do financeiro da nossa empresa. Então nós precisamos fazer esse passo a passo, controlar se as guias estão todas no nosso setor de faturamento, se elas estão sendo faturadas no tempo hábil, se nós estamos tendo problema de glosa, se sim, nós estamos recorrendo, quanto que a gente está conseguindo recorrer ou quantas realmente estão sendo perdidas, e das que estão sendo perdidas, o que é que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Então essas são as não conformidades principais aí nesse setor. Bom, pessoal, chegamos então ao final do nosso primeiro vídeo aqui do nosso canal do YouTube, onde vai ter muitos e muitos conteúdos para você, para o seu laboratório. Então nos acompanhe. Quem gostou, dá um like aqui no nosso vídeo, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, também pode aqui embaixo nos comentários colocar a sua dúvida, que assim que a gente puder, a gente já responde. E nos sigam, continue com a gente, que vem muito mais conteúdos para você.